Oi meninos, sejam bem-vindos à parte 2 da aula que fala sobre carboidratos. Nós vamos dar sequência ao conteúdo que a gente iniciou na aula passada. Então vamos lá, tá? Os monossacarídeos eram os carboidratos, glicídios ou açúcares mais simples que nós tínhamos. Eu pedi para você guardar ribose e desoxirribose, que eram tipos de pentose. Eu pedi para você guardar glicose, frutose e galactose, não foi? Então nós vamos fazer o seguinte, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um monossacarídeo e nós vamos juntar com outro, mas nós vamos fazer isso em outra folha, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar e nós vamos juntar com uma glicose com outra glicose. Professor, posso fazer isso? Pode. Pode, não só pode, como você faz, tá? Então, isso é feito, pessoal, nos seres vivos. Essa ligação que acontece é um tipo de ligação chamada de ligação glicosídica. Vou colocar aqui para você, tá? Glicosídica. Sempre que ela acontecer, vai ocorrer a perda de uma molécula de água. Uma água vai sair dessa ligação. E olha o que acontece. Eu vou formar uma molécula que tem dois monossacarídeos ligados. Essa molécula com dois monossacarídeos ligados, ela vai formar um grupo especial chamado de disacarídeo. Professor, e ela recebe um nome especial? Sim. Essa molécula aqui, ela vai ser chamada de maltose. Então, olha o que é uma maltose. A maltose nada mais é do que uma molécula de glicose ligada a outra molécula de glicose através de uma ligação chamada de ligação glicosídica. Eu nunca esqueço. Sempre que acontecer essa ligação glicosídica, tá? Existe a perda de uma molécula de água. Professor, onde eu encontro essa maltose? Pessoal, essa maltose ela é encontrada em sementes de plantas, tá certo? Ela também é encontrada nos cereais. Professor, posso juntar só essas duas? Não, pessoal, posso fazer várias junções. Posso juntar, por exemplo, olha, uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Lembrando, como é que eu junto as duas? Eu junto as duas através de uma ligação especial chamada de ligação glicosídica. Eu nunca vou poder esquecer, tá? Tá aqui a ligação glicosídica. Sempre que acontecer a ligação glicosídica, existe a perda de uma molécula de água. Essa molécula formada agora, ela tem dois monossacarídeos. Essa molécula agora é ninguém mais, ninguém menos do que a sacarose. Professor, o que é essa sacarose? Pessoal, você lembra que você come rapadura? Quando você come rapadura, que você sente aquele gosto doce, tá certo? Aquele gosto doce acontece nada mais nada menos por causa dessa sacarose. Essa sacarose, ela também está presente nas plantas. Ela é a principal forma que a planta encontrou para distribuir glicose pelo corpo do vegetal. Tá ok? Olha o que a gente pode fazer ainda mais. Eu posso pegar uma molécula de glicose e juntar, tá certo? Com uma molécula de galactose. Como é que eu junto? Simples, através de uma ligação especial chamada de ligação glicosídica. Opa, nunca esqueço. Sempre que acontecer uma ligação glicosídica, eu tenho uma perda de uma molécula de água. E aí, da junção da glicose com a sacarose, eu formo nada mais, nada menos do que a lactose. Lactose, pessoal, encontrada no leite, tá? Vai ser a principal fonte de energia para recém-nascidos. A sacarose muito encontrada na cana de açúcar. Oh, rapaz, que coisa boa. Opa, houve só um erro aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, tá? Vou riscar. É aula ao vivo mesmo. Então não vai ter problema. Você vai conseguir entender melhor, tá? Professor, o que o senhor fez? Pessoal, eu juntei um monossacarídeo com outro. Quando eu juntei um monossacarídeo com outro, eu formei ninguém mais, ninguém menos do que um tipo de carboidrato, que nós vamos chamar agora um grupo de carboidrato, na verdade, que vai ser o grupo dos disacarídeos. Olha um negócio legal. Esses disacarídeos, eles podem ser hidrolisados. O que é hidrolisados? Olha, para eu formar a maltose, eu tive que juntar duas glicoses e teve a perda de uma molécula de água, tá?
Se eu adicionar água na maltose, eu quebro essa maltose em duas glicoses, que são as unidades formadoras. Se eu adicionar água na sacarose, aí eu quebro ela em glicose com frutose. Se eu adicionar água aqui na lactose, aí eu quebro ela em glicose e galactose. Normalmente, quem vai catalisar essa reação de quebra são enzimas do nosso corpo. A gente tem enzimas, tá? Que a gente vai ver lá na frente, que vão ser proteínas especiais que aceleram reações químicas. Essa daqui, que quebra essa reação, por exemplo, a que quebra a maltose, é ninguém mais, ninguém menos do que uma enzima chamada de maltase. A que quebra a sacarose, ela é ninguém mais, ninguém menos do que uma enzima chamada de sacarase. A que quebra a lactose é uma enzima chamada de lactase. Vocês já ouviram falar de pessoas que apresentam intolerância à lactose? Olha o que acontece. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem um problema sério. Quando a gente faz a ingestão de leite, a gente coloca dentro do nosso corpo ninguém mais, ninguém menos do que a lactose. E o que é a lactose? É uma glicose combinada com uma galactose. Opa, tá aqui. Elas estão ligadas, tá? Professor, tá feio. Não tem problema. Vamos riscar e já a gente volta. Tá aqui, ó. Vamos botar glicose, já que eu não consigo apagar, tá? E esse aqui é o meu quadro. Ligada com uma galactose. Pronto. O que acontece? Pronto. Isso aqui é ninguém mais, ninguém menos do que a minha lactose. Aquela que eu peguei lá no meu leite. Ela é um disacarídeo, tá certo? E onde a glicose e a galactose estão ligadas pela ligação glicosídica ou glicídica. O que vai acontecer? Eu preciso da ajuda de uma enzima, eu preciso da ajuda da lactase. O que é que a lactase vai fazer? A lactase é uma enzima que vai fazer essa quebra. Pronto. Para que ela faz essa quebra, professor? Porque o meu corpo não consegue absorver a lactose, que é as duas moléculas juntas, já que ela é uma molécula muito grande. Então, como ele não consegue absorver as duas moléculas juntas, o que o corpo tenta fazer? Ele tenta quebrar. No que ele tenta quebrar, ele precisa da enzima lactase. Por quê? Porque quebrando ele consegue absorver a glicose e consegue absorver a galactose. Professor, se eu não tiver essa enzima? Bom, o que acontece é que com o decorrer do tempo é comum em alguns grupos étnicos, tá? A nossa produção de lactase, ela ir diminuindo. Se ela vai diminuindo, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer essa quebra. Se eu não conseguir fazer essa quebra, a gente diz que você diminuiu a sua capacidade de fazer a digestão da lactose. Então, ela entra dentro do seu corpo e na hora que ela entra lá no seu corpo, que ela vai lá para o seu intestino, opa, beleza, ela não consegue ser digerida. Então, tá aqui a lactose, tá? Bonitinha. Ela não consegue ser digerida porque a taxa de lactase está muito baixa. Mas lá no seu intestino existem muitas bactérias. Essas bactérias fazem o quê? Elas começam a digerir essa lactase e fazem um processo de fermentação, onde ela produz gases como metano e ela produz gases como ácido sulfídrico, certo? Fora isso são produzidos, pessoal, alguns ácidos, tá certo? Como aquele ácido, tá? Que provoca cãibras, que é ninguém mais, ninguém menos do que o ácido lático. Meu amigo, essa junção perfeita de metano, ácido sulfídrico com ácido lático provoca a formação de gases e a irritação da parede do intestino. Essa irritação da parede do intestino faz com que o corpo perceba que precisa jogar isso para fora do corpo. Então, olha o que o corpo faz. Ele faz você ter uma diarreia, que é o sintoma clássico da intolerância à lactose, tá? Essa diarreia, ela vem acompanhada de gases, principalmente gases, pessoal, que tem um odor bem fétido, como o metano e o ácido sulfídrico. Professor, e aí o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte, você está com um problema porque você não consegue fazer a digestão da lactose devido à diminuição na sua produção de lactase. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que diminuir a ingestão de leites e derivados. É assim que você vai tratar. Tem, pessoal, na farmácia também sendo vendido um remédio, tá? Um remédio que é nada mais, nada menos do que a enzima. É a lactase que é vendida lá. Então você toma, você tem, dependendo do remédio, você vai ter a indicação de como você vai tomar. Então, às vezes você toma 1 hora antes da refeição, às vezes você toma durante a refeição, tá certo?
E aí você faz o quê? Você toma e aí você pode fazer a ingestão de lactose naquele momento. Quer dizer que você pode fazer a ingestão de leites e de derivados, né? Porque ou coisa ruim é você não comer chocolate, não poder comer chocolate. Tá ok? Então, vamos continuar. Bom, meninos, aqui terminamos a parte 2 do nosso vídeo sobre carboidratos. Não esqueçam que essa aula é uma aula de 3 partes. Então, já já nós reiniciamos a aula com a parte 3, ok? Aguarda um pouquinho que já já ela está chegando para você. Tchau, tchau!